Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Para buscar a vida correta, uma perfeição moral, um crescimento, nós tratamos aqui vários campos, né? Podemos dizer assim, por exemplo, o nosso trabalho bem feito, né? Vencer a preguiça, né? Viver a fortaleza, ou às vezes no relacionamento com os outros, né? Um outro campo importante, a vida de piedade, o relacionamento com Deus. Mas vamos tratar hoje de um aspecto que às vezes é pouco considerado, né? Mas que se pensarmos um pouquinho o que vamos fazer, vemos que é muito importante, né? Que está muito presente toda hora, que são as nossas palavras. Né? De um modo mais físico, a nossa língua. São Tiago, em uma carta que está, né, no Novo Testamento, Santiago comenta, né? Aliás, ele tem palavras muito fortes sobre a língua. E diz assim, ele chega a dizer assim: se alguém não cair por palavra, né? Se alguém não cai em pecados pela língua, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Que interessante, né? Diz que se um homem é capaz, né, se uma pessoa é capaz de refrear a língua, ela vai controlar também o resto. Ele usa duas imagens, né, imagens assim um pouco fortes, né, mas ele diz como se coloca o freio na boca dos cavalos, né, para que obedeçam. Também, se nós colocamos o freio na nossa língua, na nossa boca, também vamos nos governar melhor. Como o navio, diz São Tiago, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. E de fato, né, a gente às vezes, se pensamos um pouquinho, nós podemos fazer muitas coisas boas, muitas, com a nossa língua. Quando um elogio dito na hora certa, como isso entusiasma, né? Uma pessoa, como isso ajuda no ambiente. Uma palavra oportuna que às vezes desvia um assunto perigoso, um assunto que vai gerar uma briga, que vai gerar uma ofensa. Um parabéns, né? Dito na hora certa, no momento certo. Uma advertência que nós fazemos, né? Com um tom correto, com as palavras, né, adequadas. Isso ajuda muito, né? Às vezes pode até mudar uma pessoa, transformar uma pessoa, porque nós utilizamos a nossa língua do modo correto. Né? A língua de São Tiago, na sua carta, né, que está no Novo Testamento, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. E também, né, a língua pode produzir grandes estragos. Né? Diz assim, também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida, diz. A língua é um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. De fato, né, quando às vezes, por uma fraqueza, se nós não controlamos
dizemos às vezes algumas palavras que talvez para nós não sejam assim tão graves, porque falamos assim sem pensar, mas que são profundamente ofensivas, que fazem as pessoas às vezes ficarem mais desanimadas, que inclusive acabamos, às vezes até sem querer, mas acabamos afastando as pessoas de Deus com as nossas palavras, às vezes descuidadas, né? Ou até às vezes quando faltamos a verdade, o que seria muito pior, né? Enfim, diz São Tiago isso aqui. Agora vamos pensar um pouco, né? Diz, com a língua bendizemos o Senhor nosso Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim, né? Que da nossa boca saiam só bênçãos, né? Que é bem dizer, né? Bênçãos é bem dizer, né? Falar bem. É falar bem das coisas, falar bem das pessoas, elogiar, animar, fazer o bem com a nossa língua. Pensava aqui mesmo, antes de entrar para a meditação, que eu tenho certeza que todos nós temos o desejo de fazer o bem. E às vezes, né, tenho certeza que a maioria de vocês aqui, a maioria de nós, a gente gostaria de fazer mais coisas por Deus, mais coisas pela sociedade, mais coisas pelos outros. E às vezes a gente pode ficar pensando, puxa, mas eu poderia fazer isso, fazer aquilo, ter essa iniciativa, né? E a gente às vezes esquece que eu posso fazer muito com a minha língua, né? Com o que eu digo, por exemplo, animando as pessoas que estão ao meu redor, que às vezes não vamos falar nada especial, né? Ficar, digamos assim, fazendo discursos grandiloquentes não, mas às vezes é um elogio, um sorriso, na hora certa. E isso já estamos ajudando. Mas para isso podemos pensar como explicar, né? Dois pecados mais frequentes que se cometem com a língua, né? E como evitá-los, né? Como também fugir deles e é a forma de ajudarmos, né? Em primeiro lugar, que é a maledicência e a calúnia. A maledicência é justamente aquela pessoa que fala algo que mas sem razão objetivamente válida, revela, digamos, coisas negativas de outra pessoa, defeitos e faltas dos outros. É a maledicência, quer dizer, falamos coisas verdadeiras, mas são negativas sobre outra pessoa, né? E não haveria razão para falar, não haveria razão para tocar no tema. Então, para quê, né? A calúnia é algo muito mais grave, porque é a pessoa que profere palavras contra a verdade, que prejudica a reputação de outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Aí, isso é a calúnia. A maledicência, então vamos falar dessas duas. A maledicência também é chamada de difamação ou detração, né? São mais ou menos sinônimos, a difamação, quer dizer, eu estrago a fama de uma pessoa revelando coisas negativas sobre esta pessoa, sem uma razão objetivamente válida. E porque quase, eu diria assim, se não há uma razão, né, se não há uma razão objetiva, depois eu citarei exemplos, né, não tem por que falarmos das coisas negativas dos outros. Porque, por uma razão, todo ser humano, todos nós, né, eu, você, diante de Deus que nos criou, que nos olha com carinho, que nos ama, temos uma imensa dignidade. Né? Temos uma imensa dignidade. Somos criaturas de Deus feitas à sua semelhança. Somos criaturas de Deus
né? Que somos olhados, somos com carinho, temos essa dignidade, não somos qualquer criatura, né? Todos nós temos uma liberdade, tomamos as nossas decisões. E por isso, veja que já é uma coisa muito negativa, né? Nós difundirmos algo negativo sobre outra pessoa. Nós estamos como ferindo essa dignidade, mesmo que seja verdadeira. Por quê? Porque quando falamos algo, qualquer coisa, pode ser uma coisa pequena, e esses serão talvez os nossos defeitos, talvez os nossos pecados maiores, né? Assim, mais frequentes, são coisas pequenas. Nós às vezes podemos tingir uma pessoa por aquilo que falamos. É simples, e esses exemplos muito frequentes, infelizmente, né? Quando a gente fala, por exemplo, esse aqui puxa, essa pessoa é desonesta. Ou ele fala, essa pessoa eu não sei não, falou... pronto, né? Para outra pessoa que fica com aquela marca, né? De desonesto. Ou o médico irresponsável, o advogado picareta, né? Pronto, já vai criar ali a gente já está difamando, quer dizer, a gente está estragando a fama daquela pessoa. E a má fama torna-se já um empecilho para a prática do bem, quer dizer, às vezes o advogado podia fazer um grande bem, mas se existe uma desconfiança ali, isso já se torna mais difícil. Basta pensar, né? Quando a gente vai assistir uma aula e já nos falaram muito mal daquele professor, né? Pronto, a gente já nem vai aproveitar tão bem a aula. Talvez se ninguém tivesse falado mal, quem sabe a gente até ia gostar, né? Mas porque temos já aquela marca, fica mais difícil. E com isso se falta muito a justiça mesmo. Se falta a justiça, quer dizer, porque as pessoas, todos nós, temos direito à boa fama. Às vezes podemos ter cometido algum erro no passado, podemos, né, ter feito algo que desagradou a pessoa, mas depois recapacitamos, repensamos, já mudamos e agora estamos nos esforçando por fazer bem um trabalho e temos o direito, né, a essa confiança de quem nos escuta, de quem recebe o que estamos fazendo, né? Por isso, falar mal ou difundir algo negativo de uma pessoa, ainda que seja essas coisas pequenas, uma vez eu fiz lá, ele acabou me cobrando mais, nossa, essa pessoa, eu não gostei nada do trabalho dele, estamos às vezes roubando um grande bem das pessoas. Claro, é diferente quando há uma razão objetivamente válida, né? Então, existem muitos exemplos. Quando um jornalista, né, consciencioso, que está buscando a verdade, encontra uma série de revelações sobre uma pessoa pública e que vê e pensa, isso aqui é importante que se saiba, porque esse homem é um homem público, porque é um político, Então, evidentemente, ele vai, né, mostrar isso, vai falar. Então é um exemplo. Outro exemplo, quando queremos proteger alguém, né? Alguém vai, por exemplo, a gente sabe, vai num médico, né? Mas pode escolher outros e fala, olha, eu já fui, eu não tive uma boa experiência, se você quiser, tem outras opções. Por quê? Porque eu estou querendo ajudar aquela amiga, eu estou querendo ajudar uma pessoa, já é uma razão objetivamente válida, né? Mas nesse caso, claro, nós falamos, procurando ser muito objetivos, tá? Também deixando a pessoa livre, dizendo exatamente o que nos aconteceu. Outro exemplo, ainda mais importante, quando temos que proteger pessoas inocentes, né? E vamos prevenir um amigo, um parente de repente a pessoa está muito envolvida com outra, por exemplo, começa a namorar uma pessoa que nós sabemos que tem ali às vezes um
uma vida pregressa negativa, ruim, a gente sabe que a pessoa não está sabendo. Então, a gente pode, né, revelar, falar. Como? Porque existe uma razão válida, né? Nós estamos querendo ajudar as pessoas, né? Agora, enquanto não houver essa razão, nós não temos por que ficar contando coisas, né, negativas das outras pessoas. Bom, um outro exemplo importante também, para quem aqui, muitos de vocês têm podem pedir conselho, nós podemos também, né, falar às vezes algo negativo de uma pessoa, algo que nos comportou bem, para saber o conselho que eu posso dar, para pedir conselho a uma pessoa, né? E é uma outra razão também de caridade até, né? Puxa, né? Por exemplo, vocês falam, puxa, como é que eu posso ajudar essa pessoa que teve esse mau comportamento, né? Essa minha amiga que está tendo essa dificuldade aqui, né? Está se envolvendo aqui com um vício ruim. Então eu explico, olha, tem uma amiga assim assado, como é que eu posso falar com ela, como é que eu posso ajudá-la, né? Veja que tudo isso são essas várias razões válidas, né? E que é muito diferente quando a gente só falando por falar, né? Ou às vezes, em geral, quando nós falamos por falar, também às vezes nós não sabemos com exatidão exatamente às vezes o que estamos falando, que seria ainda pior. Também é interessante pensarmos um outro aspecto da maledicência que como que não é propriamente maledicência, mas vamos assim, está dentro desse campo, né? Que é aquelas pessoas que com facilidade ficam falando elogios assim um pouco por vaidade, que podem cair na bajulação, né? E qual que é a diferença entre o elogio e a bajulação? É muito simples, né? O elogio é algo sincero, a bajulação não, né? É um elogio que não é sincero, é um elogio que quer, no fundo, que está buscando ali um benefício, né? Que está buscando um agrado, está buscando uma atenção, né? Parece que tem uma estátua no México de um herói da independência mexicana, que justamente embaixo está escrito uma frase que ele sempre dizia, que diz assim: não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam, né? Ou seja, às vezes é melhor aquela pessoa que é sincera, que às vezes até te ataca porque procura falar a verdade, do que aquele que fica te elogiando, mas que também não é sincero. Porque, enfim, é uma atitude até pior, né? A pessoa que fica elogiando só para ganhar alguma coisa, para ter algum benefício. É interessante que, se notarmos na vida de Jesus Cristo, como Jesus ele é muito parco para elogiar, né? Ele elogia, tem vários elogios no Evangelho, mas não são assim elogios muito extensos, né? São coisas pequenas. E como também muitas vezes Jesus Cristo falava também duro e forte a verdade, por exemplo, contra os fariseus. Por exemplo, ele dizia dos fariseus que vocês devorais as casas das viúvas fingindo fazer longas orações, né? Pagais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho e desprezais os preceitos mais importantes da lei. Limpais por fora o copo e por dentro estáis cheios de roubo e intemperança. São palavras fortes, né, de Cristo. Mas percebe que Cristo nunca falou de algo em público de faltas pessoais, né? E pelo contrário, né? Jesus Cristo era criticado por ser amigo de publicanos e pecadores, de pessoas que tinham defeitos, e era criticado por ser amigo. Essa é a atitude correta, né? Não significa nunca falar, não significa nunca falar o que está errado, não. É falar o que está errado, falar o que a gente não concorda, mas preservando sempre a dignidade da pessoa, tá? Nós podemos sim falar mal do pecado, mas preservar sempre o pecador. Então,
que procuremos evitar ao máximo essas palavras insinceras, a maledicência, né? Que da nossa boca saiam coisas positivas. E que também sejamos parcos nos elogios, né? Que não sejamos pessoas assim que estão sempre elogiando os outros, que às vezes pode ser algo um pouco sincero, né? Que seja palavras sinceras. E a calúnia? Eu vou falar brevemente da calúnia, porque a calúnia é como se fosse, já dá para entender, uma maledicência, só que com o grande agravante da mentira. A calúnia, em geral, pode ser, em geral, são pecados graves, né? Porque eu estou falando mal de uma pessoa de algo que não é verdade. Às vezes, claro que nós talvez não façamos isso conscientemente, né? Ou às vezes, alguma vez, talvez levada, né, por uma ira, por algo, né? Mas devemos tomar cuidado, porque podemos, às vezes, por uma certa frivolidade, às vezes podemos acabar transmitindo falsidades. Quando a gente ouve falar, né, de uma notícia, como agora é muito frequente, né, as fake news, e até são coisas até meio impossíveis que surgem, né, na mídia, a gente pega e repete, né? Então a gente está sendo conivente com uma calúnia. Ou porque são palavras que às vezes são coisas sutis, parece que são coisas leves, mas que têm o objetivo de afundar, de destruir, de denegrir, de falar mal. E há mesmo na nossa sociedade uma espécie de esporte social, né? De falar mal. As ideologias nos levam eu sou desse partido, eu sou dessa linha, então tudo que é de outra linha, então é péssimo, é ruim. A gente até escuta uma história ruim, a gente sai repetindo, né? Coisas que às vezes são mentiras, né? São mentiras. Então, evitar falar coisas que, especialmente quando são coisas mais negativas, são críticas, de algo que a gente não sabe bem se é verdade, né? Antes, saber apurar mesmo, né? Se é algo que a gente vê que, puxa, isso aqui é uma injustiça, eu vou militar contra isto, tá bom, mas antes então vou esclarecer bem o que é, qual é o problema, quem é, se isso realmente aconteceu, para que não sejamos promotores de calúnias. A gente sabe, né, que o mesmo fato pode ser apresentado de maneira muito diferente. E às vezes uma coisa que é muito boa pode ser apresentado como algo péssimo. Eu achei umas palavrinhas aqui, que é um exemplo, obviamente é um exemplo mais, não é real, mas que é fácil de entender que isso que está todo dia, né, nas redes sociais, esse tipo de comentário. Então, olha, o mesmo evento contado de formas diferentes. Por exemplo, de uma forma positiva, diz: o vigário da igreja de São Braulio, estando com uma idade em que já teria o direito de gozar de um merecido descanso, sobretudo após a operação de 3 pontes de safena que sofreu há poucos meses, continua labutando corajosamente para levar avante o projeto de uma sede social destinada ao atendimento de necessitados, apesar das dificuldades existentes para levantar fundos nesse tempo de crise. O mesmo fato em outra versão de Venedo anticatólico. Quem tiver a curiosidade de passar pela igreja de São Braulio pode apostar que ouvirá um padre que, como a maioria dos seus congêneres, só sabe falar do único Deus que realmente cultua, o dinheiro. Tome cuidado com a sua carteira, pois o reverendo tentará entrar de assalto nela com o conhecido conto da construção de um centro social, né? De fato, algo, isso sim, que é a posição, como se diz assim, puramente ideológica, né? A pessoa quer ver o negativo, quer mostrar que é ruim, então inventa, às vezes, de um mesmo evento, formas de falar totalmente diferentes. Que nós saibamos, né, sair dessa, que tenhamos também esse sentido crítico do que lemos, do que vemos, especialmente quando se fala mal. E especialmente quando falam mal de pessoas ou de ideias, de grupos que nós não gostamos, né? Porque daí, com facilidade, nós tendemos a repetir aquilo, né? Então, a gente
deve cuidar. Quando, se alguma vez nós temos a desgraça ou a infelicidade de cometermos uma falsidade, de falar algo que não é verdade, nós temos o dever de reparar em tudo aquilo que nós somos capazes, né? De pedir desculpas, né? De talvez ir a público e dizer, olha, o que eu falei é falso, eu não pensei direito, ou até de fazer algum elogio, não falar também uma inverdade, né? Elogiando, mas falar o que é o erro, de dar a mesma publicidade a essa reparação. Como que podemos viver melhor a verdade nas palavras, né? Dizer que a nossa língua seja seja um contínuo bem dizer, né? Ou seja, bem dizer, abençoar, né? Que seria dizer bem de todas as pessoas. Em primeiro lugar, né, eu penso, que antes de mais nada, sermos pessoas que não dão importância, não dão importância ao falatório, às palavras fáceis, aos elogios fáceis ou às críticas fáceis. Fazer crítica, destruir, não é difícil, diz São José Maria Escrivá em Caminho. O último aprendiz de pedreiro sabe cravar a sua ferramenta na pedra nobre e bela de uma catedral. Construir. Esse é o trabalho que requer mestres. Porque essas palavras são palavras construtivas. Sempre. Sempre. E não dar importância, né? Eu dizia ao falatório. Há uma história interessante, né, que diz que logo depois da Primeira Guerra Mundial, um jovem piloto inglês experimentava um avião ainda, um monomotor muito frágil, e que assim que levantou o voo, ele percebeu que havia dentro da cabine, assim, próximo do avião, um avião pequeno, né, e havia lá um ratinho que tinha ficado no avião, né? E ele pensou assim imediatamente, falou, nossa, esse rato, né, pode ser que ele roa a cobertura de lona e se ele está aqui, pode derrubar o avião, né, porque se ele começa... E ele falou, o que eu faço? Mas eu não posso, né, parar, não tem como, né, naqueles aviões a pessoa deixar o piloto automático, não tinha, né, então como é que eu faço? Ele começou a ficar preocupado com o rato, e até que de repente pensou o seguinte, os ratos os ratos não aguentam as alturas. E começou a subir com o avião muito alto, muito alto, muito alto, até que o ratinho explodiu. E aí continua assim a história. Se o ameaçarem destruir por inveja, calúnia ou maledicência, voe mais alto. Se o criticarem, voe mais alto. Se fizerem injustiças a você, voe mais alto. Lembre-se sempre que os ratos não resistem às alturas. Desculpe o exemplo do rato, vocês ficaram mas era mais essa ideia, né? Que se a gente voa alto, se a gente pensa alto, tanto faz se vão falar mal, se vão... E daí, né? E daí? Eu vou voar alto. Que pena seria se nós ficássemos empequenecidos ou com medo, porque não podem falar mal, se eu vou fazer isso e vão me criticar. Enfim, né? Isso são coisas de ratos, né? Como dizem. Depois, a segunda coisa, que temos esse princípio, da minha boca saem só coisas positivas, né? Isso às vezes é uma luta, né? Porque não é que estamos falando mal toda hora de todo mundo, não, mas a gente está sempre, né, um pouquinho, não sei essa pessoa, não sei aquele outro, isso aqui, não sei se vai dar certo, né? Que a gente saiba sempre dizer coisas que animem, né? E depois, né, aprender a calar e aprender a elogiar. De calar não te arrependerás nunca, de falar muitas vezes, né? É um ponto de caminho. Às vezes a gente está um pouco nervoso, se a gente está desgostoso com algo, claro, é natural, né, que às vezes temos coisas que não gostamos e que ficamos um pouco chateados. Então, melhor calar, pensar, né?
Se eu tenho que falar algo, então, às vezes eu sou mais irado, eu penso, ó, depois a gente conversa, ou vamos conversar daqui a pouco, ou vamos conversar amanhã, ou falar para você mesmo, falar, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu fugir para o meu quarto, né? Pensar 3 vezes e depois eu falo com calma. Lembremos, né, que podemos cair por muitas coisas, mas se alguém não cair por palavra, como dizia São Tiago, este é um homem e uma mulher perfeito, perfeita, capaz de refrear todo o corpo. Assim também a língua, um pequeno membro, mas que pode gloriar-se de grandes coisas. E podemos fazer muito bem, podemos viver muito a caridade com todas as pessoas e dar muita glória a Deus com as nossas palavras. Que assim pedimos, como sempre, a intercessão de Nossa Senhora, que assim seja com as nossas palavras, com a nossa língua sempre. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.